Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar os trabalhos da noite de hoje, iremos iniciar com uma prece, uma pequena leitura do livro Convites de Sheila, pelo próprio Espírito Sheila, psicografia de Clayton Levi. Paciência e amor é o título. Diante da situação problema, quer que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que, quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Uma boa palestra a todos, que Jesus abençoe a cada coração.
Uma boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações, para que possamos todos nós, na noite de hoje, sermos envolvidos pelo auxílio e pelo amparo que vem da espiritualidade amiga, sobre as ordens e sobre o comando de Deus nosso Pai. E para que possamos dar início às nossas atividades desta noite, convido a todos para nos envolvermos em uma prece, para que ela nos harmonize e nos proporcione os meios necessários, as condições necessárias para que a espiritualidade encontre acesso em nós. Senhor Deus Pai de amor e bondade, nesse instante, Senhor, elevamos a Ti os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de gratidão pela vida que nos é concedida, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos uma vez mais na noite de hoje, nesta casa de orações. Te agradecemos, Senhor, por essa dádiva, por esses momentos de refrigério, em que aqui nós somos envolvidos pelas energias salutares que vêm das esferas superiores, trazidas pelas mãos amigas, pelos espíritos benfazejos, que sob o comando do Mestre Jesus nos amparam, nos auxiliam e nos protegem. Pedimos a eles que as nossas reflexões nesta noite estejam envolvidas em muita paz, em muita harmonia, um ambiente e uma atmosfera de serenidade, de tranquilidade possa se fazer presente, envolvendo os nossos corações, envolvendo cada um de nós, para bem apreendermos as lições que nos foram reservadas. Com esse intuito, pedimos a eles então a permissão para darmos por iniciado as atividades doutrinárias desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra dessa noite é com nosso irmão Luiz Ribas, que veio da Casa de Espírita Consolador Prometido. Seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Boa noite a todos. Realmente é uma alegria, depois destes praticamente 2 anos aí que nós estivemos afastados, separados em algumas atividades, estar reunido novamente, presencialmente, trocando fluidos, energias, sorrisos, toques físicos, é muito importante para o ser. Nós tivemos a ousadia nesta noite de colocar o tema Deus. O ser inferior falar de superior não é fácil, porque nós vamos tentar abordar esta noite esta visão de Deus que nós humanos temos, enquanto humanos ainda. Os conceitos que nós temos para o universo, para a criação, é Deus, Espírito e matéria. Deus, espíritos inteligentes ou seres inteligentes do universo que somos nós, e a matéria que nós tocamos, utilizamos e elaboramos para esta etapa que estamos vivendo. Nós, enquanto no desenvolvimento das nossas existências, evoluindo como seres inteligentes e também desenvolvendo principalmente os sentimentos, nós tivemos este conhecimento de Deus um pouco deturpado em alguns momentos. Cada um de nós, como diz Haroldo Dutra Dias, temos o DNA de Deus. Ou seja, por mais que eu queira não acreditar, por mais que eu seja ateu, materialista, descrente, seja lá o que for, eu carrego comigo o DNA de Deus, o DNA da criação. Então não tem como fugir. E nós estamos condenados a ser felizes, por mais que eu não queira. Tem gente que não quer ser feliz.
Mas por mais que eu não queira, eu estou condenado a ser feliz, a alcançar a felicidade. A nossa dificuldade de imaginar essa felicidade completa é porque nós conhecemos a alegria. Então, através da alegria, nós nos confundimos como seres felizes e que de repente estamos infelizes dependendo das consequências de algum ato, de alguma experiência, e eu me sinto então infeliz, o que na realidade é que eu perdi um pouco da alegria, porque a felicidade, quando adquirida, ela não se perde mais. Percebamos que muitos espíritos evoluídos que peregrinaram sobre o planeta e ainda peregrinam, eles têm uma paz interior, um senso de felicidade que nós ainda desconhecemos. Porque quando perguntado a eles, citando alguns, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, etc., o que é para você a felicidade? Fazer os outros felizes. Concluindo e dando uma aparência paralela à frase do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, fazer o outro aquilo que você quer para si. Então eles falam numa linguagem idêntica, todos eles, e nós estamos conquistando também isto. Ok, mas esta ideia de Deus, ela vem lá do tempo em que mergulhamos pela primeira vez num corpo físico, quando tivemos o tronco ereto do ser animal, passando agora ao hominal, e adquirimos a primeira vez a oportunidade de reencarnar no planeta, num corpo físico. Então nós nos transformamos em espírito inteligente e mergulhamos pela primeira vez na matéria, lá na caverna, mas sem nada, nem o fogo, porque ainda não tinha sido inventado o fogo, nem as armas de defesa, nem a pedra polida, nem a pedra lascada, nem a roda. Éramos 99% animais com instinto, e 1% de inteligência. E começamos então o nosso desenvolvimento. A média que os estudiosos dizem para nós é que a nossa sobrevivência aqui na Terra era em torno de 19 a 20 anos. Hoje nós já estamos alcançando aí 76 anos de longevidade. Temos essa questão aí de cuidar mais do corpo e cuidar do espírito também, que estamos começando a desenvolver essa etapa, agora nos espiritualizando. Então essa ideia já vem inata, nós já adorávamos à porta da caverna o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da tempestade, enfim, nós fomos criando instintivamente essa ideia de Deus que estava dentro de nós e viemos desenvolvendo. Aí tivemos os profetas, Abraão, tivemos Moisés, tivemos o Cristo, que foi o ápice então do momento em que nós perceberíamos Deus. Porque através do Cristo nós começamos a tirar o Deus guerreiro, o Deus que movia exércitos, que conquistava territórios, o Deus do poder, do castigo, que dividia as nações, umas privilegiadas e outras não. Então nós estávamos num momento de dificuldade de entender Deus, e o Cristo mergulha na carne, ele que se preparou 1000 anos para mergulhar no corpo físico. Porque o Cristo, antes do planeta existir, já era Cristo. Diz no livro A Caminho da Luz que nós tivemos 2 grandes reuniões no nosso sistema planetário. Uma delas, a primeira, foi quando foi elaborado o plano da criação da Terra. Dizem que a sala de reunião foi o Sol. Então eles se reuniram, os crísticos lá, sobre a inspiração divina para formar o planeta Terra. Os grandes arquitetos. E eis então que a nebulosa se condensa e começa toda a trajetória. Temos isso na obra A Caminho da Luz, temos na obra Evolução em 2 Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira, temos na Gênese. Temos bastante conteúdo aí para abordar esses assuntos, porque o tempo é curto, não conseguimos discernir muita coisa. Então, eis que ali começa. A segunda reunião que se fez foi quando o Cristo encarnou no planeta, onde ele se preparou praticamente 1000 anos para que o seu corpo espiritual pudesse adentrar um corpo grotesco, primitivo ainda para os padrões de espíritos elevados, que é o corpo humano. E deu-se então a fecundação. Há uma relação sexual entre Maria e José. Alguns vão regalar os olhos agora, vão dizer assim: mas como? Que história é essa? Não foi o Espírito Santo? Questões para teólogos. Nós no Espiritismo falamos uma linguagem espírita utilizando a razão, e vou explicar por quê.
Então, entre a relação sexual entre José e Maria, o espermatozoide fecunda o óvulo e eis que então vem Jesus. Por que teve que ser pelo meio natural? Porque é uma lei divina, a lei da reprodução, senhores. E Jesus não veio quebrar uma vírgula da lei divina. Se ele fizesse isso, estaria modificando o que é imutável as leis de Deus. Então ele veio pelo meio normal entre duas criaturas. É claro que eu imagino quem era Maria, né? Que espírito é esse que teve essa condição de receber o Cristo no seu seio, né? E este José que participou. Então, começa uma nova trajetória quanto ao pensamento de Deus. A justiça divina agora. Num conceito chamado amor. Que para nós na época, o amor era um sentimento ainda muito corriqueiro, muito pouco desenvolvido. Nós detínhamos o poder. Nós tínhamos a pressão psicológica de que o maior esmagava o menor, que quem tinha mais dinheiro tinha mais condições privilegiadas por Deus, enfim, e a plebe e a população em geral eram os seres inferiores. E Cristo vem colocar todos no mesmo parâmetro, chamando Deus de Pai. E aí a gente começa a fazer um pensamento mais racional em cima dessas questões. Se Deus é Pai e eu para o meu filho só quero o bem, jamais quero castigá-lo, pelo contrário, a gente tem a firmeza da educação, não o castigo violento, apesar de termos passado uma etapa na humanidade recebendo muita violência através da educação, mas era porque necessitávamos ainda dessa fase. Nós éramos muito embrutecidos, para nós, bateu, levou. Era a lei do olho por olho, dente por dente. E tirar isso de dentro de nós é muito difícil. Veja que nós estamos aí, quem lê a obra A Caminho da Luz, nós tivemos 1000 anos de atraso religioso na humanidade. Por quê? Porque a primeira Bíblia que nós tivemos como conceito religioso foi no ano 500. E no ano 500 foi recolhido pergaminhos compilados dos pergaminhos primitivos que Jesus ensinava o Evangelho. Naquela época nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos as gráficas aí maravilhosas que nós temos hoje. Era lá em pergaminho de couro cru, batido ali, que com o tempo se deteriorava, se perdeu. Então, o que conseguiram no ano 500 foram compilações dos evangelhos e formaram a primeira Bíblia. E de lá para cá, senhores, são 1522 anos de traduções e cópias. Então, muito se aglomerou a Bíblia, muito se traduziu de forma diferente, muitas vírgulas e pontos foram modificados. E mais, quando os romanos se apoderaram dos evangelhos e deram então e criaram a primeira religião considerada a religião cristã, que é a católica, apostólica romana, veja que tem o romano, eles agregaram os cultos pagãos. O que eu estou falando aqui é história, tá? Estudemos a história e vamos ver que isso são fatos que aconteceram. Agregar os cultos pagãos que os judeus não tinham. A cerimônia do vinho, as vestimentas, o ouro, a púrpura, os rituais, não tinham nos evangelhos primitivos dessa maneira. O que os cristãos faziam na época do Cristo era se reunir para confabular, como nós estamos aqui, trocar ideias, conhecer, receber as mensagens de Jesus, que foram depois passadas pelos apóstolos, por Paulo de Tarso e etc. Então não era como nós tínhamos antes esse conceito divino. Ok, a humanidade vem então seguindo essa trajetória. E chegamos em 1857 com o advento da doutrina espírita, com informações dos espíritos evoluídos agora diretamente para a humanidade, através daquilo que nós conhecemos como mediunidade, que é o meio de comunicação de nós humanos encarnados com o mundo espiritual. Os espíritos que têm a oportunidade de mergulhar num corpo, mantendo o seu contato, a sua ligação com o mundo espiritual através da mediunidade. Alguns podem dizer, mas eu não sou médium. E nós podemos dizer, no conceito de que todos nós somos espíritos, todos nós temos intuições, todos nós pensamos, que é a linguagem dos espíritos, então todos nós estamos interligados constantemente ao mundo espiritual, a ponto de Kardec, dos espíritos dizer a Kardec que isso é 24 horas por dia. E que muitas vezes nós somos até comandados por eles, quando não, na maioria das vezes. Então nós vamos desenvolvendo esse conhecimento. E Kardec teve essa preocupação
quando ele formulou a primeira obra, que é o Advento da Doutrina Espírita, chamada Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas. É a base filosófica da doutrina espírita, que hoje é conclamado pela Federação e para muitos casos espíritas. Estudemos o Livro dos Espíritos, porque depois todo o complemento, tudo o que nós formos a estudar depois do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a origem sempre e base no Livro dos Espíritos. As obras complementares, as outras obras básicas, todas estão na origem do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que Kardec fez à espiritualidade, e é bom a gente sempre entender que Kardec perguntava, formulava as perguntas, mas quem respondia eram os espíritos. E alguém diz assim, mas como é que ele conversava com Kardec? Era através de médiuns. Médiuns, às vezes, de vários países, ele recebia as respostas. Muitas respostas passadas pelo crivo da razão, por estudo, passar por uma revisão orientada também pela espiritualidade, não era qualquer resposta que era acolhida. Era um critério muito rigoroso de experimentação, de dedução. Kardec era pedagogo, era um homem de ciência. Então, quando a resposta vinha, e às vezes vinha metade de uma resposta de um médium, metade de outro, ele passava sempre por aquela análise bem profunda. E quando ele foi formular a primeira pergunta, eu fico imaginando como é que Kardec pensou. E é difícil, né? Como eu falei, um inferior tentar entrar na mente de um superior. Mas ele poderia ter perguntado quem é Deus, até porque nós já trazemos conosco, né, aquele ser antropomórfico. Deus é um homem de barba, denotando que é um sábio, com um cajado na mão, que fica dando comando lá no céu. Então é assim que nos alimentávamos de conceitos religiosos relativos a Deus. Então o pensamento de Deus que nós tínhamos era um pensamento humano. Por exemplo, Deus se vinga, Deus fica irado, Deus castiga. E isso foi colocado nas nossas mentes para se apoderarem de nós, porque através do medo, da angústia, nós nos deixávamos levar por aqueles que tinham este conhecimento. Nós éramos como um rebanho sendo comandado. Então Kardec não formulou a pergunta quem é Deus para não se direcionar a um ser humano, que é o que nós concebíamos. Como também não perguntou o que é, que denotaria uma coisa, algo, né? Como tem muitas religiões que conceituam Deus como um todo, como um ser do universo, uma energia. Então, várias concepções nós podemos dar para Deus no nosso pensamento, eu vou usar a expressão humano, para não desconsiderar inferior, etc. No nosso pensamento humano, então, a gente procura Deus com uma imagem, uma força, uma eletricidade, como muitas seitas aí o têm, nem como quem. Então Kardec formulou, que é Deus? Nossa, de onde é que ele tirou isso? Que é Deus? Porque não colocou nem quem, nem o que é. E os Espíritos responderam, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Inteligência suprema, quer dizer que não tem nada, nem ninguém mais inteligente que Deus. E que deu origem a tudo e continua dando, porque o universo é imenso. Ok. E criou os seres inteligentes do universo, que somos nós. Aí a gente começa a formar um pensamento filosófico. Quem sou eu? O ser inteligente do universo. Quer dizer que eu não fui criado só para a Terra. Quer dizer que eu não sou o Luiz que está só lá na cidade de Tubarão, morando lá em Santa Catarina, que tem uma família, que tem um trabalho. Eu sou um ser que eu fui criado para o universo. Aí começa uma autovalorização do ser, uma autoestima. Tem gente que cobra aí 100 mil, 200 mil para fazer uma palestra dessa, né? Aqui na doutrina espírita a gente faz de graça. Então, autoestima, o ser inteligente do universo, eu sou coisa boa. Então por que eu estou me autodeprimindo, me auto-obsediando, me sentindo inferior porque alguém não gosta de mim? Mas tem algo muito maior no universo que me ama e que zela por mim e que cria trâmites para que eu encontre a verdadeira felicidade. Mas eu preciso passar as minhas experiências
Porque ainda como inferior, eu tenho experiências a passar aqui na Terra, mergulhando neste planeta e convivendo com as outras criaturas, porque o crescimento ele é individual, mas as experiências são coletivas. Eu preciso estar envolvido, por mais que eu queira me isolar num canto, não falar mais com ninguém, não tem como. A minha própria origem me chama para que eu volte a me encontrar. Uma das grandes dificuldades que o movimento espírita está encontrando é justamente isso: a volta dos espíritas às casas espíritas, principalmente trabalhadores. Por quê? Porque a gente se afastou e tem essa dificuldade. A gente vai perdendo vínculos, sintonia, elos, que vão se rompendo se eu não alimentá-los, e aí fica difícil. O comodismo, né? De ficar lá no meu lar quentinho, protegidinho, eu não quero me expor. Mas se nós nos lembrarmos dos apóstolos, se nós nos lembrarmos dos cristãos que se jogaram nas fogueiras, na garra dos leões, para que o evangelho permanecesse vivo até os dias de hoje, como posso eu me isolar? Se eu sou cristão, eu preciso me envolver, porque agora, como diz André Luiz, numa das obras de Chico Xavier, nós somos as cartas vivas do evangelho. Nós somos o evangelho vivo para passar para a humanidade, para aqueles que ainda não tocaram o evangelho, ou se tocaram, esqueceram, deixaram de lado. E é por isso que nós vamos encontrando Deus no Espiritismo muito maior do que nós imaginávamos. Em realidade, pouco sabemos sobre a natureza de Deus. Chamaram-no Varuna os arianos, Elim os egípcios, Tien os chineses, Har Mazda os persas, Brahma os indianos, Buda os orientais, Jeová os hebreus, Zeus os gregos, Júpiter os latinos, Eidos Sócrates, natureza da natureza Spinoza. Não obstante, nosso Deus ainda é desconhecido, como foi para os Vedas e os sábios do Areópago de Atenas. Consideram-no Deus um ser vivo, sensível e consciente. Deus é uma realidade ativa. Deus é o nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Infunda-nos ânimo, luz e vontade para atingir a perfeição. Tal é o conceito que a nossa inteligência, na fase evolutiva em que se encontra, pode formar-se de quem Jesus chamou meu Pai, designando-o como atributo da máxima virtude: Deus é amor. Então o Cristo ele usou essa expressão, Deus é meu Pai, porque muitas religiões ainda confundem que Deus é Jesus. Então, neste conceito nós já percebemos que Deus, Jesus, criação de Deus, irmão nosso, irmão. Aí foi criado, eu vou usar uma expressão aqui, mas não se assuste, foi criado um tal de diabo, ok, que fica degladiando com Deus, que era um anjo que, caído que atingiu uma evolução tal, teve inveja de Deus, percebeu que tinha alguns poderes e voltou para atormentar a humanidade. Então essa figura realmente atormentou. E a gente forma um pensamento racional. Como é que Deus iria criar um ser inteligente que atingiu uma evolução para depois ficar brigando com ele? Veja que é um pensamento humano. E alguns vão dizer o seguinte: que bom se realmente ele existisse, porque eu teria como culpar alguém dos meus erros. Ou seja, eu estou praticando atos errôneos por causa dele. O cara aí é que me comanda. Vão se ater com ele. Eu não tenho nada que ver. E tem alguns espíritas que estão trocando a figura do diabo pela do obsessor. Eu sou um coitadinho, o obsessor é que é o culpado, porque é ele que me dá comando para que eu erre. E nós vamos desenvolvendo esses pensamentos e vamos raciocinando entre os conteúdos que vão sendo abordados na casa espírita, nas obras espíritas, e vamos tirando essas figuras teológicas, tirando esses conceitos de demônio, de diabo. Nós vamos percebendo, eu falei certa feita, tive a oportunidade de conviver 30 dias com uma pessoa de uma outra religião, por questão de ética não vou citar, e que teve um dia que, conversando, ele queria saber tudo sobre o espiritismo, reencarnação, comunicação dos espíritos, e um dia ele perguntou: Luiz, o que você acha das pessoas, como Jesus, são nossos irmãos, nós estamos em desenvolvimento, somos criados por Deus, então nós somos irmãos no conceito de pai. Inclusive o diabo é nosso irmão. Meu Deus do céu. Ele botou as mãos na cabeça: não acredito que tu pensa dessa forma. Não é, pode ser teu irmão, meu não é. Não tem como.
não tem como você evitar. Se ele é criação de Deus, é parceiro nosso, é companheiro de caminhada. Ele também está em desenvolvimento, ele precisa mudar, ele vai encontrar felicidade também. Então olha como é difícil você tirar isso, esses conceitos de dentro, que estão aí há quantos anos dentro de nós, e que agora precisam ser renovados. Nós precisamos usar o ser inteligente agora, né, do século XXI, da era de Aquário, da transição planetária que está sendo muito dialogada nas casas espíritas. Se esse é o momento ápice da nossa reencarnação, do próprio espírito neste globo terrestre, no planeta Terra, não dá mais para acreditar em tantas coisas que falaram para nós. Deus criou a Terra em 7 dias. Para quê? Ele tem muito mais o que fazer. 7 períodos. Aí já começa a criar um pensamento, inclusive científico. Nós nos originamos de Adão e Eva. 2. Ok, mas saído dali já tinha população. Então nós temos as raças adâmicas, que vieram da constelação de Cocheiro, o planeta Capela, que atingiu a fase que o planeta Terra está atingindo, e que infelizmente tinham muito conhecimento, mas pouco amor, e foram degradados para a Terra para ajudar na sua evolução. Nós vamos encontrar nos egípcios, nos incas, nos maias, civilizações avançadíssimas, que já estiveram conosco, que já voltaram para casa, a maioria deles, né? E cumpriram o seu papel. Veja que as pirâmides são estudadas até hoje. Trouxeram a geometria, o sistema de irrigação, a agricultura, a matemática, para nos ajudar, para dar esse impulso evolutivo no planeta. Estamos tendo agora a visita ou a encarnação, veja que é encarnação, não é reencarnação, porque eles não estiveram ainda aqui no planeta. Espíritos de Alcione, né, mais evoluídos do que nós, que se prepararam agora 100 anos, Cristo preparou 1000, eles se prepararam 100, próximo ali uma colônia próxima ao Rio de Janeiro, para encarnar no planeta e vir ajudar nessa transição que nós estamos vivendo agora. Eles não têm compromissos conosco, no sentido de afeição, né, uns com os outros, mas trazem muito amor. Eles não têm relação com obsessores, como citamos no início. Eles vêm para ajudar em várias áreas da ciência, da tecnologia, né, da educação, para impulsionar. A misericórdia divina está sempre agindo ao nosso favor. Estamos sempre recebendo apoio para que a gente consiga vencer esses momentos tão difíceis. Nós é que ainda nos apegamos muito a que nós somos da terra, nós somos terráqueos. Nós não somos, nós somos espíritos, nós estamos terráqueos, nós estamos na fase humana, ainda estamos aqui. No momento em que atingirmos uma evolução tal, não precisaremos mais reencarnar na terra. Esse dia no grupo de estudo alguém falou: então o Espiritismo acredita em vida em outros planetas? Lógico que sim. Há várias casas na morada do Pai, há vários mundos, várias constelações, vários sistemas no universo. E é isso que os cientistas ficam abismados. Quanto mais pesquisam, mais vem a grandiosidade que é o mundo, né? Quando não tínhamos o telescópio, quando nós não tínhamos o microscópio, nós éramos leigos, ignorantes, mas agora, desbravando os vários universos, né, do micro ao macro, nós percebemos que nós somos um grão de areia no universo, formando uma grande praia. E nós, os seres humanos, estamos inseridos nele, na grande oportunidade. E aí a gente mergulha na matéria, num cálculo aproximado, fala-se em 7.350.000 reencarnados e 20.700.000 e pouco desencarnados, bilhões, desculpa. A gente fica imaginando, nessa conta eu estou aqui e eles estão lá e eu estou aqui. E o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tive a oportunidade de ficar, no mês de maio, 3 dias na emergência do hospital. Minha filha internada. Não tinha leito, fiquei 3 dias na emergência. E é maravilhoso, eu recomendo. É um estágio. E lá, no quarto em que nós estávamos, na emergência, haviam 3 tentativas de suicídio, um senhor de idade e um jovem que entrou lá, de 20 e poucos anos,
necessitando de um transplante de pulmão. Chegou no estado deplorável. E ali naquela convivência, você vai pegando a informação de um, pegando do outro e tal. No terceiro dia, já de manhã que eu estava ali, de tarde foi dado alta, transferido da minha filha. Um deles, o que tinha tentado o suicídio, era um jovem. As outras duas eram mulheres. E ele estava rindo do ato, debochando, porque ele havia tentado se jogar no Rio Tubarão. Tentado não, se jogou. Mas como ele sabia nadar, então na hora da agonia ele conseguiu subir, os bombeiros já tinham chegado e salvaram ele. E ele debochava que a água do Rio Tubarão é muito poluída, que ele não gostou muito de tomar ela. E eu só escutando. Levantei, cheguei até perto dele, estava tudo em silêncio, era de madrugada. Eu perguntei para ele em voz alta para os outros escutarem. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Tu pretende, após sair do hospital, tentar novamente suicídio? Talvez, se sobrar uma chance. Então vamos fazer o seguinte, tira um pulmão de ti e dá para ele ali, ó, que ele quer viver. Ele sabe da importância de estar aqui, deste momento, essa dádiva divina. Faz um bem antes de tu desencarnar, tira um pulmão e dá para ele. Não, tá louco? Você não vai precisar dele mesmo. Depois que você for para o mundo espiritual, não tem mais pulmão. Aí a outra que estava do lado assim, mas o senhor é muito fácil, né, a sua vida. Eu digo, é tão fácil que eu estou aqui na emergência. E a senhora, 5 filhas. As 5 filhas, nos 3 dias que eu estou aqui, estão se revezando. Lhe amam profundamente. Minhas filhas me amam. Eu vi que elas têm uma educação ímpar. A senhora viu o quanto a senhora é egoísta? Você está louco? Como é que você fala assim comigo? A senhora é muito egoísta. Porque elas lhe amam. A senhora desencarna e elas ficam sofrendo. Porque a mãe não está mais próxima. A mãezinha que elas amam tanto. Ela começou a chorar. Deu-se conta. A outra jovem, 22 anos, havia tido um bebê e com 3 dias a bebê desencarnou. E ela entrou em parafuso e começou a tentar suicídio. Eu disse para ela, com 22 anos, você pode engravidar várias vezes ainda, você tem a oportunidade. Confie em Deus, confie em você, ame a sua vida e tu terás a oportunidade de ter outros filhos. Porque foi simplesmente um momento, uma experiência que você viveu, para que dela você tire mais força ainda, para dar continuidade. Então veja como é importante quando você adquire o conhecimento e usa esse conhecimento para si, em primeiro lugar, porque quando eu comecei na doutrina espírita, eu queria mudar o mundo, eu queria mudar as pessoas, e aí eu fui descobrindo que o mundo era eu e as pessoas que eu tinha que mudar era eu, e é uma luta para tentar conseguir. Então você começa a botar os pés no chão e perceber que este momento de estar no planeta reencarnado nesta fase e em outras é importantíssimo, é primordial. O ônibus do desencarne, ele está vindo, ele passa, de vez em quando cada um que tem o bilhete para aquele dia vai embora. Não saia antes, não queira sair antes, porque você vai perder a grande oportunidade de sair na hora certa, porque o único que tem direito, o único que tem a lei na mão do desencarne é Deus, é através dele. Veja que eu estou usando a expressão dele para que a gente possa entender, porque eu não tenho outra, é o nosso vocábulo, né? Não tem como, você não consegue fugir de colocar Deus como outro, Ele. Então, mas essa dádiva divina está nas mãos de Deus. Alguém perguntou no estudo esse dia assim, mas me prova a existência de Deus. Kardec perguntou também. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra de homem e a vossa razão responderá. Tudo que não for obra dos homens é obra divina, inclusive nós. Porque nós queremos ser deuses. Vós sois deuses, aquela expressão. E algumas pessoas confundem esse vós sois deuses, né? Aí eu começo a me achar que eu tenho o poder de Deus na mão, então eu posso ser Deus, e os outros são os outros. Mas vós sois deuses de amor. Se a concepção de Jesus foi trazer o Deus de amor, nós temos o amor, e nós não estamos aqui para destruir ninguém, porque o amor, ele se doa, ele não espera nada em troca. Ao contrário, nós ainda usamos aquela expressão: você me ama? Você me ama. A gente não diz eu te amo, é você me ama.
Se tu me amar, eu também te amo. O que você vai me dar de presente no Natal? Porque se não me dá nada, também não te dou nada. Então a gente está sempre barganhando, né? A gente está sempre negociando. Deus, se tu me der aquilo que eu quero, eu faço isso. Eu preciso de tal coisa. Se o Senhor me der, eu mudo. Segunda-feira eu começo a mudar. Começo a perdoar, começo a ter paciência. Como aquela dieta, né? Começa a dieta sempre na segunda. E na outra segunda, na outra segunda. Então a gente está sempre barganhando. Só que Deus não barganha. Ele determinou as suas leis que regem o universo e que regem as nossas vidas. Porque Ele tem muito mais coisa a fazer no universo. Aí Ele deixou o Cristo. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Então, através do Cristo, nós vamos ensaiando o nosso contato com Deus. Porque até o Cristo nós temos dificuldades de entender. Esses conceitos do Cristo que Ele nos trouxe. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ah, não. Aí eu sou covarde, porque o sinônimo de covarde nosso é esse. É como a expressão que alguém diz: eu preciso ter muita coragem para me suicidar. Não, eu preciso ser muito covarde. Desculpe se alguém tem algum familiar que desencarnou através do suicídio. Eu tenho 2, aliás 3. Mas é fugir da luta. É realmente ser covarde. E o que eu posso fazer para ajudá-los? Ore, faça muita prece por eles, que é a forma que eu tenho de ajudá-los neste momento. É orar cada vez mais. Por que eu toquei nesses assuntos em relação a Deus? Porque o índice de suicídio é maior que o índice de mortalidade pelo Covid-19. Nós nos preocupamos, nós nos recolhemos em casa, nós evitamos os contatos para que a epidemia não se proliferasse. E o suicídio está presente em todos os lares. E o fio tênue entre eu estar bem e procurar o ato é muito fino, gente. A ponto da Organização Mundial de Saúde, em 2019, decretar como pandemia mundial para ser divulgada, para ser tratada, e ainda está sendo freado esse índice. Ainda está sendo segurado. E nós precisamos falar muito, nós precisamos orientar muito, de que você não vai morrer, nós não vamos morrer. É a maior decepção para quem busca este ato. É a maior decepção. E nós tivemos aí vários exemplos de suicídio que nós achamos maravilhoso. Exemplo, Romeu e Julieta. A grande cena de amor. 2 suicídios. Porque um matou-se e o outro foi matar para encontrar ela. Não se encontra. Ao contrário, se afasta mais ainda. Porque o ato é muito grotesco. Então, essa valorização da vida nós encontramos na doutrina espírita. Através das mensagens positivas, otimistas, de esperança, que nos enchem o coração. Há muito mais a falar sobre Deus. Vocês vão encontrar nas 350 obras lá do Chico Xavier. Em todas as obras espíritas vocês vão ouvir falar de Deus. E não será o Luiz aqui que em 40 minutos vai transformar isso tudo num pensamento só. Mas teve um poeta que se preocupou. Quem foi que fez o sol tão vivificador? Em sua luz brilhante, tão cheia de esplendor. Trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste, os arcanos profundos da eterna ciência que equilibra os mundos. Os micro-organismos em desenvolvimento, e os orbes gigantescos em deperecimento. A ameba e os serafins, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, mas fez também a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, a luz, o som e o ar, os campos e as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho e o ultravioleta e a engenhosa borboleta, surgindo ao lado do roxinol que canta aos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas, os belos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo do elefante. Deu velocidade à corça e ao veado e fez tão belo o tigre e o leopardo. E o colibri que com a imensa sutileza sugando o mel das flores com tanta delicadeza. O tatu cavando a cova em qual se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto, fogoso e belo corcel,
e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a ostra e a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando os irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e no elo mais acima, a nossa humanidade. Há tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistema de mundos que nós nem nos apercebemos, reinos tutelares, arcos genicais, imerso no segredo dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu quisesse ter? Artista ímpar sem igual, autor deste poema, a natureza, tão lindo ser igual. Artista belo, formoso, me ponho de joelhos. Contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem receber nada, paga sem dever e a tudo forma sem nunca se mover, formando, transformando, criando, dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes. Quem me poder dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado pela presença dos senhores. Um agradecimento enorme ao convite da casa. E que possamos tirar dessas experiências que vivemos nos últimos anos muito amor em nossos corações. Que assim seja.